Olá, turma. Aqui é o professor Zé Maria, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos agora resolver um sistema linear usando agora o método de Gauss-Seidel, certo? Na aula passada, nós vimos como resolver o sistema linear usando o método iterativo, que era o método de Jacobi. Agora nós vamos trabalhar usando o método de Gauss-Seidel, ou seja, é tal qual nós resolvemos o método de Jacobi, ou Jacobi. A única coisa agora que nós vamos ver que quando nós estivermos trabalhando com as equações de iterações, nós vamos usar sempre os valores das respostas imediatamente encontrados, certo? Mas primeiro nós temos que seguir os passos também como o método de Jacobi. Primeiro, construir a matriz A. Vamos construir a matriz A, que nós vamos ter 5, 1 e 1, 3, 4 e 1. Eu tenho 3, 3 e 6. Está aqui a construção da minha matriz. Por quê? Porque nós também vamos agora saber se esse sistema converge. Primeiro, nós vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui na minha diagonal principal, 5, 4 e 6. Tal qual nós fizemos com o método de Jacobi, nós vamos fazer aqui. Primeiro, usando o critério das linhas, depois das colunas. Caso isto não forneça a convergência, aí nós vamos usar outro critério, que é o critério de Sansfield. Então, agora nós vamos ver o critério das convergências. Vamos ver o segundo passo. É a convergência. Vamos ver se ele converge usando o critério das linhas. Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, ó, no critério aqui das linhas. Na primeira linha, 5, como é o da diagonal principal, ele tem que ser maior em módulo de quê? Esse mais esse. Então aqui primeiro eu tenho, ó, 5, ele tem que ser maior que 1 mais 1. Isso daqui, ó, confere, né? Agora vamos ver a segunda linha. Agora eu tenho aqui 4, tem que ser maior que 3, mais 1, ó. O módulo de 4 ele tem que ser maior que o módulo de 3, mais o módulo de 1. 3 mais 1, 4. Então isso aqui, ó, eu já sei que ele não atende pelo critério das linhas. Vamos ver agora o critério das colunas. Agora vamos ver pelo critério das colunas, que é a coluna aqui, ó, tem o 5, o módulo de 5 ele tem que ser maior que quem? O módulo de 3 mais o módulo de 3, ó. 3 mais 3, 6, então 5 não é maior que 6, ele é menor. Então isso aqui, ó, então eu já sei que nesse caso ele não atende ao critério das linhas e nem das colunas, certo? Então, e ele vai convergir ou não? Agora nós vamos aplicar o método de convergência, ou seja, usando o critério Sansfield. Vamos ver, critério de Sansfield aqui. Sansfield, primeiro nós vamos pegar a primeira linha. Vamos sempre, ó, primeira linha. Na primeira linha aqui, eu tenho, observando aqui, ó, 5, 1 e 1. Ou seja, eu vou escolher agora, vou trabalhar com beta 1. Ou seja, vou achar primeiro o valor de beta 1 aqui, ó. Beta 1 ele tem que ser igual a o módulo de 1 mais 1 dividido por 5. Então, vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter em módulo 1 mais 1 dividido por 5. 1 mais 1, 2 dividido por 5 dá 0,4.
certo? Aqui, ó. 1 mais 1 dividido por 5, 0,4. Encontramos esse na primeira linha, que foi o beta 1. Agora, na segunda linha, nós vamos encontrar o beta 2. Então, o seguinte, observemos o seguinte, na segunda linha aqui, ó, nós temos, eu tenho que ver que esse daqui, multiplicado pelo beta 1 que nós encontramos, mais esse dividido por esse. Então, nós vamos pegar, nós vamos ter 3 que multiplica, nós vamos ter 3 que multiplica, o beta 1 que nós encontramos foi 0,4, mais 1, tudo isso aqui dividido por quem? Por 4. Então, isso nós vamos ter um resultado de 2,2 dividido por 4, isso é igual a 0,55. Vamos para a terceira linha. Na terceira linha, nós vamos encontrar beta 3. Vamos lá na terceira linha, ó. Na terceira linha nós temos que esse valor vezes beta 1 que nós encontramos, mais este valor vezes beta 2 que nós encontramos, dividido por 6. Então vamos ter aqui, ó, para encontrar beta 3, eu vou ter 3 que multiplica beta 1 que nós encontramos, 0,4, mais, ou aqui o outro valor é 3 também, que multiplica o beta 2 nós encontramos, isso daqui tudo dividido por quanto? Por 6. Então, isso daqui nós vamos ter, somando, multiplicando e somando essa operação, nós temos 2,85. Tudo isso aqui dividido por 6, nós vamos ter quem? 0,475. Ou seja, beta 1 nós encontramos 0,4. Beta 2 nós encontramos 0,55 e beta 3 nós encontramos 0,475. Qual é o maior dos três? Beta 1, beta 2, beta 3. Se nós analisarmos aqui, ó, esse aqui, ó, é o maior valor, certo? Então, como nós encontramos aqui, ó, beta 2, isso aqui eu digo que ele é igual a 0,55. Como eu posso dizer que ele é menor do que 1, ou seja, o sistema converge. O sistema converge pelo critério de Sansfield. Nós encontramos beta 1, beta 2 e beta 3. Depois nós vamos fazer o comparativo de quem? Nós vamos encontrar o maior. 0,55 é o máximo dos três, ou seja, é o maior. Então, o que é que nós vamos fazer? Que 0,55 é menor que 1, então o sistema converge, certo? Encontrada a convergência do sistema, encontrado as equações, agora nós vamos partir para as equações de interação do sistema, certo? Como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos isolar x1, nós vamos isolar x2 nas equações de interação que nós vamos encontrar agora, certo? Então é o seguinte, nós vamos ter que isolar os sistemas x1, x2, x3. Então a primeira equação de interação nós vamos achar o x1, ó. x1. Então aqui eu tenho o seguinte, lembrando nós que nós temos aqui esse sistema, ó. x1, 5x1 mais x2 mais x3 igual a 5. Então, eu vou ter que agora isolar esse x1 aqui, ó, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que x1, isso vai ser igual a quem? Quem está multiplicando passa para cá dividindo, né? Ó, vai ser 1/5 que multiplica 5 menos x2 menos x3. 5 menos x2 menos x3. É a primeira equação de interação. Agora nós vamos isolar x2, ó, na segunda interação. Quem é aqui que nós vamos isolar? x2, vamos ver. x2 vai ser igual a quem? Ó? x2 vai ser 1/4 que multiplica
6, né, que já está lá, 6, menos 3x1. 3x1 vai passar negativo e menos x3 também passa negativo. Então, nós vamos ter que x2 vai ser igual a 6 menos 3x1 menos x3. Agora eu vou também construir a equação de interação de x3. Ó. Isolando x3, nós vamos ter 1/6 que multiplica 0 menos 3x1 menos 3x2. Ó. Então, essas aqui são o quê? As equações de iteração. Certo? Encontradas as equações de interações, né, que nós temos, então, como não foi dado nenhum valor, chute inicial, então eu posso começar, ó, meu x0 de quem? Ó? 0, 0, 0. É meu chute inicial. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos agora observar o seguinte. Toda vez que eu for trabalhar com essa equação de iteração, nós vamos resolver substituindo aquela solução que nós encontramos imediatamente. Então, primeiro o seguinte, nós vamos para a primeira iteração. Como ele não nos deu nenhum critério de parada, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos interagir até nós encontrarmos duas iterações iguais, certo? Então, a primeira iteração que nós vamos ter, ó, a primeira iteração, vamos lá. Eu tenho x1 da primeira iteração, vai ser quem? Ó? Sempre usando quem? As equações de iteração. Então, eu vou ter 1/5 que multiplica 5 menos x2, aqui é 0, menos x3 é 0, né? Isso daqui vai ser igual a quanto? Eu vou ter, fazendo essa operação, isso aqui vai ser igual a 1, certo? Então, eu já tenho um x1, ó. Imediatamente, agora, nós vamos trabalhar com esse x1. Onde tiver x1, nós vamos substituir por quanto? Quem é x1? É 1. Então, na segunda equação que nós temos, ó, x2 da primeira iteração, ele diz que a equação de iteração é aqui, ó, 6 menos 3x1. Quem é x1? Ó, vamos usar o que nós acabamos de encontrar, ó. Então, eu vou ter 1/4 menos 1/4 que multiplica 6 menos 3 vezes x1. Quem é x1? É 1. Menos quem? x3. x3 é quem? 0 ainda, que nós estamos trabalhando. Tudo isso aqui, nós vamos encontrar quanto? 0,75. É o resultado dessa operação. Agora eu vou achar x3 da minha primeira iteração. Usando a equação de iteração, vai ser 1/6. Quem? 0 no conta, aí vai ser menos 3, que multiplica x1. Quem é x1, ó? 1 aqui que nós acabamos de encontrar. Menos 3, que multiplica x2. Quem é x2, ó? Nós acabamos de encontrar x2 aqui. Então, vai ser menos 3, que multiplica quem agora? 0,75. Que é o valor de quem? De x2. Então, isto daqui vai ser igual a quanto? Menos 0,875. Certo? Nós encontramos aqui, ó, x1, né? Nós temos que resultados? 0,75 menos 0,875. Então, é o seguinte, eu observo o seguinte, ó, x1 e x0. x1 é diferente de x0. Então, nós vamos continuar a interagir. Vamos para a segunda iteração. Vamos lá. Segunda iteração. Nós vamos trabalhar agora usando alguns valores aqui, ó, para encontrarmos x1, certo? Então, aqui eu vou ter agora quem? Minha segunda iteração eu vou ter, ó, x1
da minha segunda iteração. Isso vai ser igual a 1/5, usando a equação de iteração, 5 menos quem? x2. Quem é x2? 0,75. Menos quem? x3. Quem é x3? Menos 0,875. Isso vai ser igual a quanto? Isto vai ser igual a 1,025. Certo? Agora nós vamos achar x2 da minha segunda iteração. Então vou ter, ó, é quem? 1/4 que multiplica 6 menos 3 vezes x1. Quem é x1? Esse valor que nós acabamos de encontrar. 1,025. Isso daqui menos x3. x3 é quem? 0,875. Então, nós temos que resultado. Fazendo toda a operação, nós vamos encontrar 0,95. Agora, nós vamos encontrar x3 da minha segunda iteração. A equação de iteração é 1/6 que multiplica 0, que nós não contamos, aí menos 3 vezes x1. x1 aqui, ó, que nós encontramos. É quem? 1,025 menos quem? 3 vezes x2. Acabamos de encontrar x2. 0,95. Então, nós vamos ter quem? Menos 0,9875. Encontrado aqui, agora nós vamos fazer as comparações. Eu tenho, ó, x2. Ó. x2 nós temos que valores 1,025, 0,95 e menos 0,9875. Observemos aqui que x2 é diferente de x1. Ó. Então, o que é que acontece? Vamos continuar interagindo. Vamos fazer a iteração 3. Para a minha terceira iteração. Ó. A terceira iteração, vamos lá. Eu vou ter x1 da minha terceira iteração, isso vai ser igual. Eu vou para a minha terceira iteração. Sempre usando as equações de iteração, vai ser 1/5 que multiplica 5 menos x2. x2 que nós encontramos na interação 2 é 0,95. Menos x3. x3 que nós encontramos foi quanto? Menos 0,9875. Então, isso daqui vai dar quanto? 1,0075. Encontramos x1 da minha terceira iteração. Vamos encontrar x2 da terceira iteração. A equação de iteração 1/4 que multiplica 6 menos 3 vezes x1. Quem é x1, ó? Acabamos de encontrar 1,0075, né? Menos quem? x3. x3 que nós tínhamos ainda da iteração x2 é quem? Menos 0,9875. Fazendo essa operação, nós vamos encontrar para x2 0,9993. Vamos encontrar agora x3 da minha terceira iteração, que é quem? 1/6 que multiplica menos 3 vezes x1. x1 esse valor aqui que nós encontramos. 1,0075 menos 3 vezes que multiplica x2. Acabamos de encontrar x2. 0,993. Aqui é o valor. Agora nós vamos encontrar quem? O valor de x3, que nós encontramos menos 1,0034.
Agora, vamos ver o seguinte, qual foram os valores do vetor x3? 1,0075. x2 aqui vai ser quanto? 0,993. E o x3 aqui vai ser quem? Menos 1,0034. Observemos ainda que x3 é diferente de x2. Ó. x3 é diferente de x2. Portanto, vamos continuar ainda a iteração. Vamos para a quarta iteração. E eu não vou parar de interagir, eu vou interagir até quando? Até quando nós encontrarmos uma iteração igual a outra, os resultados dos vetores dessas iterações. Na quarta iteração aqui, nós vamos ter o seguinte, sempre nós vamos pegar agora a iteração aqui, ó. x1 da quarta iteração, isso vai ser igual, usando as equações de iterações, nós temos 1/5, que multiplica quem? 5 menos 5 menos x2, x2 é 0,993, 0,9993 menos x quem? x3, né? Que nós vamos usar agora, que é da equação de interação. Quem é x3? Menos 1,0034. Então, todo esse resultado vai ser igual a quem? 1, nós já achamos x1 da quarta iteração. Vamos agora achar x2. A equação de iteração é 1/4, que multiplica 6 menos 3 vezes x1. Quem é x1? Acabamos de encontrar. 1, menos quem? x3. Quem é x3? Continua ainda quem? Menos 1,0034. Esse resultado aqui da iteração aqui, nós vamos encontrar 1,0002. Encontramos x2 da quarta iteração. Vamos agora encontrar quem? x3 da quarta iteração. Então, isso vai ser igual a quem? A equação de iteração é 1/6 que multiplica menos 3 vezes x1, ó. E nós encontramos x1 aqui, 1,0008 menos quem? 3 vezes quem? x2. Quem é x2? Acabamos de encontrar esse valor. 1,0002. Ó. Então, fazendo essa operação, nós vamos encontrar um valor de menos 1,0005. Nós encontramos já x1, x2 e x3 da quarta iteração. Vamos lá, quem? Nós temos que 1,0008, 1,0002 e menos 1,0005. Nós vamos observar que está convergindo para 1 e para menos 1. Só que o que é que nós vamos fazer? Nós vamos interagir até quando nós encontrarmos duas iterações iguais. E eu observo aqui que x4 é diferente de x3, né? Então vamos para a quinta iteração. Vamos lá, quinta iteração. Nós vamos aqui andar até encontrar uma iteração, por exemplo, quando x4 fosse igual a x3, x3 já seria a solução do problema. Então, aqui nós vamos construir a quinta iteração. x1 da quinta iteração, isso vai ser igual a 1/5, que multiplica, a equação de iteração é 5 menos x2, quem é x2? 1,002. Menos x3, que é quem? Menos 1,0005. Então, todo esse resultado aqui, do x1 da minha quinta iteração, vai ser 1,0001. Tá vendo que está convergindo para 1, cada vez mais próximo de 1. Vamos encontrar agora x2 da minha quinta iteração. Então, vamos ter 1/4, que multiplica 6
menos 3 vezes x1, ó, x1 que nós vamos usar, sempre o valor imediatamente nós estamos encontrando, é 1,0001 menos x3, que continua menos 1,0005. O resultado que nós vamos ter é quem? 1,0001. Isso para x2. Encontrando agora x3, ó. x3 da minha quinta iteração. Isso vai ser igual a 1/6 que multiplica menos 3 vezes x1, que é 1,0001, menos 3 que multiplica. Quem é x2? Acabamos de encontrar 1,0001, certo? Então, esse resultado aqui, nós vamos ter quanto? Menos 1,0001, certo? Então, agora vamos ver quem são os vetores aqui, as componentes vetoriais da iteração 5. Eu tenho 1,0001, eu tenho 1,0001 e tenho menos 1,0001. Observemos que cada vez está mais próximo do 1, certo? Então agora eu vou fazer o comparativo, ó. x5 é diferente ainda de x4. Então vamos continuar fazendo as iterações, certo? Então agora vamos interagir, vamos fazer a quinta iteração. Vamos agora para a sexta iteração, né? Nós fizemos a quinta iteração, vamos para a sexta iteração. E logo está terminando nossa iteração, vamos ver. Eu tenho que achar x1 da minha sexta iteração. Sempre agora nós vamos usar quem? As equações de iteração. Vamos lá. x1 vai ser 1/5 que multiplica 5 menos x2. Nós acabamos de encontrar x2 na equação passada. É quem? 1,0001 menos x3. Quem é x3? Menos 1,0001. Então, esse resultado aqui, do x1 da minha sexta iteração, isso é igual a 1. Opa, chegamos em 1, né? Então, vamos agora, ó, x2 da minha sexta iteração é 1/4 que multiplica 6 menos 3 vezes quem? x1. Quem é x1? É 1. Menos x3, que é quem? Menos 1,0001. Ó. Então, esse resultado aqui, nós também encontramos 1. Vamos encontrar agora x3 da sexta iteração. É 1/6 que multiplica menos 3 que multiplica x1. x1 é 1. Menos 3 que multiplica x2. Quem é x2? É 1. Então, esse resultado aqui, nós encontramos menos 1. Então, eu já tenho, ó, x sexta da minha iteração. O vetor é 1, 1 e menos 1. Só que x6 ainda é diferente de quem? De x5. Então, vamos continuar, certo? Vamos para a sétima iteração. A sétima iteração. Sétima iteração nós vamos ter, ó, x1 da sétima iteração, isso vai ser igual a 1/5 que multiplica quem? 5, né? Menos x2, quem é x2? É 1. Menos quem? x3, que é quem? Menos 1. Ó. Então, isso, o resultado vai dar 1. Vamos achar x2 da minha sétima iteração. A equação de iteração é 1/4 que multiplica 6 menos 3 que multiplica x1, que nós acabamos de encontrar, que é 1, menos x3, que é quem? Menos 1. Esse resultado nós temos igual a 1. x3 agora, ó, da minha sétima iteração, é 1/6 que multiplica menos 3 vezes x1, que é 1, que nós encontramos,
menos 3 que multiplica x2, que é 1 também que nós encontramos. Isso aqui é igual a menos 1. Então, eu já tenho aqui, ó, o meu vetor aqui, ó, x7. As minhas componentes vetoriais é 1, 1 e menos 1. Vamos comparar agora, ó, x6. x6 também nós tínhamos encontrado 1, 1 e menos 1. x7, 1, 1 e menos 1. Certo? Então, x7 é igual a x6, né? Os vetores. Isso implica dizer que, portanto, x6, 1, 1 e menos 1 é solução do sistema. É solução do sistema. Nós interagimos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até quando nós chegamos a duas iterações. Ó, aqui tem as componentes vetoriais iguais, x7 e x6. Portanto, x6, perdão, é igual 1 menos 1, 1 e menos 1, e, portanto, aqui está a solução do sistema usando o método de Gauss-Seidel. É um pouco complexo? É, mas você pausa o vídeo uma vez, duas vezes, volta uma vez, volta duas vezes, até compreender, certo? Valeu, turma, e até a próxima!